Vamos voltar ao Evangelho de Jesus, segundo João, leitura no capítulo 14 e também no capítulo 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Saltando para o capítulo 16, verso 5. Agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos a tua bênção. Amém. Este último diálogo de Jesus com seus discípulos antes da sua morte é muito rico e há muitas coisas que me fascinam nele. Hoje eu gostaria de falar sobre esse ambiente de tensão entre a partida de Jesus, esta situação do vocês não me verão mais, por outro lado, depois eu voltarei para vocês. É algo que está diluído e espalhado em todo o sermão. Se a gente se lembrar do capítulo 14, verso 6, aliás, no começo do capítulo 14, ele fala: não se perturbem em vossos corações, na casa de meu Pai há muita morada, vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Jesus está preparando os discípulos para a separação. Eu vou para o meu Pai, importa que eu vá, é para o bem de vocês que eu vou, mas eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vos deixarei órfãos, mas eu pedirei ao Pai, e o Pai enviará o Paráclito, o Conselheiro, o Consolador, aquela figura que está ao lado de apoio, de estímulo, de encorajamento. É a promessa que Jesus fez no envio do Espírito Santo. Então, os discípulos deveriam se preparar para viver sem Jesus, fisicamente com eles, mas viverem sempre na presença de Jesus, porque o Espírito Santo estaria neles, não só com eles, mas neles. Essa presença poderosa do Espírito Santo é uma grande promessa. Aliás, é uma promessa já da antiga aliança, os antigos profetas já haviam dito, e Jesus foi o cumprimento dessa profecia. O próprio João Batista, que viveu antes de Jesus, o precursor de Jesus, venha dizendo: eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, a chegada do Espírito de Deus, o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, era uma grande expectativa. E aqui carne não é no sentido pecaminoso, mas carne é derramado sobre todas as pessoas. Porque se na antiga aliança você tinha um ou outro cheio do Espírito Santo,
A promessa é que ele seria dado sem medida para todos aqueles que buscassem. Esses dias estavam chegando. Para os discípulos, ao mesmo tempo que está chegando o dia maravilhoso, o dia que nós receberemos o Espírito Santo, nós seremos templo do Espírito Santo, que coisa boa. Por outro lado, Jesus não vai mais estar com a gente. Então é um misto de tristeza com alegria. É isso aí. É mais ou menos como uma mãe que está para dar à luz. Foi o que Jesus disse. A mãe vai para a maternidade com medo da dor. Ninguém vai pensando assim, ai que gostoso, vou ter contrações, dores de parto. Não. Ela vai com medo do parto em si, mas vai cheia de alegria porque a criança está chegando. Então, o sofrimento da hora do parto é amplamente compensado com a chegada do filho. É isso que Jesus está falando. Vocês estão sofrendo agora como que uma dor de parto, por um momento da nossa separação. Mas depois vocês terão uma grande alegria que ninguém poderá tirá-la de vocês. Qual a grande alegria? Serem cheios do Espírito Santo. Se a Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade que deve se expressar em amor, como falamos semana passada, e esse amor é exercido em contraposição ao poder, a igreja também é a comunidade do Espírito Santo. A nossa alegria, a nossa verdadeira alegria é que o Espírito Santo habita em nós. Que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. Aquilo que fazemos, fazemos sob a direção do Espírito Santo. É por isso que nós batistas gostamos tanto da liberdade de cada congregação expressar-se, dirigir-se, tomar as suas decisões de maneira interna, porque nós entendemos que cada comunidade é em si mesmo um ajuntamento dirigido pelo Espírito Santo. Não é sensato para nós que um outro grupo, em outro lugar, fique dizendo lá de longe o que Deus tem para nós. Nós entendemos que o Espírito Santo que está em nós, ele nos dirigirá, ele nos orientará, ele nos conduzirá, porque ele habita em nós. Ele não precisa mandar recado externo, ele fala entre nós. Amém? Então o Espírito de Deus habita em nós. Mas Jesus também fala nesse sermão, nesse discurso, nesse diálogo, de um conflito com o mundo. É interessante que ao mesmo tempo que ele promete a presença do Espírito Santo, ele faz lembrar os seus discípulos que o mundo havia rejeitado Jesus, que o mundo o rejeitaria e o príncipe deste mundo estava chegando. Naquela ocasião, Jesus estava se referindo à questão da sua crucificação. Capítulo 14, verso 30, Jesus diz: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Então Jesus sabia que o conflito dele com o diabo, do mundo contra o reino de Deus, estava chegando ali no seu ápice. E os discípulos viveriam, depois da partida de Jesus, continuariam vivendo essa tensão com um mundo que é hostil a Deus. Como é que a gente consegue suportar a vida neste mundo que é hostil a Deus? Neste mundo onde o diabo tem tanto poder de influência, a gente só consegue suportar e viver aqui porque o Espírito Santo está conosco. O segredo não somos nós. O segredo não é a nossa força de vontade. O segredo não é a nossa consciência teológica. O segredo é que o Espírito Santo de Deus preserva, protege, guarda a igreja. A gente consegue viver num mundo conflitado conosco, conflitado com Deus, porque nós não lutamos sozinhos. Deus está entre nós, Deus está em nós. É por isso que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Uma das forças que mais opera no mundo é a estratégia do diabo, é o engano. Por que o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade? Porque ele se opõe ao espírito do engano, que é a maneira como o diabo sempre torceu a palavra de Deus.
Ele pega a verdade e transforma em erro. O Espírito Santo desmascara o erro e estabelece a verdade. Isso é fácil? Para ele é. E nós é que vivemos nessa tensão, constantemente olhando o erro e a verdade, e tentando encontrar o caminho certo. Por isso, nesse nosso mundo, nós temos tantas opiniões, nós temos tantas divergências, tantas coisas que parecem ser verdade e não são. É a arte do engano, é a arte da ilusão, é a corrupção da verdade feita pelo príncipe deste mundo. Mas, por outro lado, nós temos o Espírito da verdade, como escreveu João na sua carta. Em nós há uma unção que nos guarda, que nos preserva, evita que nós caiamos nessas ciladas ou que sejamos seduzidos pelo erro, porque em nós habita o Espírito Santo que nos guia. Então, nessas muitas vozes que há no mundo, nesses muitos apelos, nessas muitas doutrinas, nessas muitas invenções religiosas, nós devemos sempre estar atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Mais ou menos tomamos consciência da frase que se repete nas cartas do Apocalipse endereçadas às igrejas da Ásia: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito sempre fala com a igreja, fala do que está certo, fala do que está errado, fala do que a gente tem que fazer, fala daquilo que a gente não pode fazer. O Espírito Santo está sempre tentando nos dirigir. Nós não podemos fazer ouvido moco, ouvido surdo, para não percebermos o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de fato possa nos guiar. O interesse de Deus, irmãos, é que nós sejamos um povo obediente e submisso ao seu propósito. Observe quantas vezes Jesus vai falar de obediência. O príncipe deste mundo está vindo, mas ele não tem poder sobre mim. Mas eu vou seguir este caminho, eu vou para a cruz, porque eu estou indo em obediência ao meu Pai. Eu amo meu Pai e faço o que o Pai me ordenou. A grande diferença entre o espírito do mundo e o Espírito de Cristo é que o espírito do mundo é pautado por um sentimento de rebelião. E o Espírito de Cristo é orientado pela obediência. Cristo obedece sem dificuldade ao Pai. Lembra uma parábola que Jesus propõe? Um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: vá fazer tal coisa. E ele disse: vou. Mas não foi. E o outro filho, ele deu a mesma ordem: vai fazer tal coisa. Ele disse: eu não vou. Mas foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que falou que não ia e acabou indo, fazendo a vontade de Deus. Então Jesus estava ensinando o quê? Que a verdadeira obediência não é obediência verbal, não é aquele que fala que, mas é aquele que de fato faz. Então, o espírito do mundo é um espírito de rebelião. Qual foi o primeiro pecado? Instigar a independência do homem. Olha, come aí, você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. Então, é a ideia de levar o homem assim, depender de Deus. Qual é a atitude de quem crê? A ideia de submissão a Deus. Então, qual é o antídoto para o veneno da cobra? A obediência. Ele instituiu o pecado da desobediência. A sedução foi na desobediência. Então agora a gente caminha pela obediência. A diferença entre o povo de Deus e o povo sem Deus é que nós estamos predispostos a obedecer. E às vezes a gente obedece a coisas que não fazem nem sentido, mas a gente obedece. Tem coisas que a gente nem pensaria em fazer, mas Deus pede para nós e a gente vai lá e faz. E fazemos, na maioria das vezes, de bom grado. De vez em quando a gente faz contrariado, mas por obediência. E não tem problema se foi de bom grado ou de má vontade. O importante é que a gente obedeceu. Deus leva em conta a obediência. Obediência é importante. Nós, irmãos, não temos que pensar como as pessoas lá fora.
A nossa vida está escondida em Deus, nós não somos oposição a Deus, nós somos povo de Deus, a gente atende o que Deus fala, a gente presta atenção no que Deus quer e a gente se submete. Confesso que submissão a Deus é um exercício contínuo. A gente não pode nunca afrouxar a regra em relação a nós mesmos. Nós temos que controlar esse nosso desejo de nos rebelarmos contra Deus. Mas no verso que lemos, verso 14, capítulo 14, tem a promessa de que o Espírito viria para nós e não para o mundo, porque o mundo não o conhece. Por outro lado, a chegada do Espírito Santo foi um sinal para o mundo. Se a gente observar o que Jesus disse, que a chegada do Espírito Santo, ela convenceria o mundo, ou convenceria as pessoas, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um texto normalmente mal interpretado. Eu confesso que durante muitos anos eu também não entendi corretamente esse texto, até que depois de quase 30 anos eu fui ler um livro de um pregador inglês do século passado, e um bom calvinista, um homem tranquilo, sereno, e escrevendo sobre esse texto ele mostra algo interessante. Ele nos ensina e interpreta corretamente esse texto dizendo que no dia de Pentecoste, quando veio o Espírito Santo, ficou evidente aos homens daquela época que eles pecaram por não crer em Jesus. Nós às vezes achamos, e quantas vezes eu já ouvi isso, essa semana mesmo ouvi alguém dizendo, é o Espírito Santo que convence. Então nós pensamos assim, é o Espírito Santo que convence. A gente só ora aqui, o Espírito Santo que convence. A gente fala o Evangelho, mas é o Espírito Santo que convence. Então, quando alguém se converte, é porque o Espírito Santo convenceu. Se o fulano não converteu, por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu ele. Será que é isso mesmo? Será que é o Espírito Santo que convence? Ou é o homem que obedece? Esse texto, ele está se referindo ao dia de Pentecoste. Jesus está falando, quando ele vier, convencerá os homens do pecado. E Jesus explica, no verso 9, do capítulo 16, do pecado porque os homens não creem em mim. Que pecado é esse? É do pecado da incredulidade, porque aquelas pessoas que estavam já tramando a morte de Jesus, o faziam por não crer nele. Jesus está reunido com os discípulos, Judas já deveria ter saído, já estava a caminho, possivelmente, ou estava juntando os guardas para encontrarem Jesus no Getsemane. A conspiração já estava todinha feita. Então as pessoas que deveriam ter crido em Jesus como Messias, decidiram não crer. E crucificaram Jesus, mataram Jesus, não crendo que ele era de fato o Filho de Deus. Mas com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, isso seria um sinal para estas pessoas. Porque João Batista não profetizou, após mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo? Ele é o Messias. Então, quando o Espírito Santo veio, ficou evidente que Jesus é o Messias. Jesus é o batizador do Espírito Santo. Então, era uma prova cabal, uma prova determinante de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ao ver o Espírito Santo derramado naquele cenáculo em Jerusalém, onde aproximadamente 120 pessoas foram encontradas falando em outras línguas, línguas como que de fogo, repartidas sobre cada um deles, homens e mulheres tomados pelo Espírito de Deus, as pessoas então creram. E de fato, tanto creram que 3.000 pessoas naquele dia tomaram a decisão de confessar a Jesus Cristo. Então a chegada do Espírito Santo convenceu as pessoas do pecado da incredulidade, que estava presente no momento em que Jesus falou, mas que seria então vencido alguns dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias depois. Eles seriam convencidos também da justiça e do juízo. Da justiça porque vou para o Pai, vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Então a chegada do Espírito Santo dava uma prova cabal de que Jesus foi declarado justo
e justificador, é isso que Paulo vai falar, e ao mesmo tempo de que Satanás havia sido vencido. O príncipe deste mundo está condenado. O que significa isso, irmãos? Significa que desde o dia de Pentecoste, nessa terra, as coisas mudaram. O príncipe deste mundo estava sendo julgado e foi condenado. Desde o dia de Pentecoste, o que nós temos visto é o reino de Deus na terra. O que nós temos visto é a igreja de Jesus Cristo se tornando cada vez mais o corpo de Cristo, se expandindo, o templo do Espírito Santo e gente confessando Jesus como Senhor. Nós às vezes achamos que esse mundo é do diabo. Não, esse mundo já é de Cristo. Cristo já venceu ali. O príncipe deste mundo já está condenado. Nós vivemos agora uma era em que o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que buscam. Não é mais Satanás que domina esse mundo, mas toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo no céu e na terra. Então, às vezes, a gente vive como se o diabo ainda mandasse aqui, mas ele não manda. Quem manda é Deus. Ele já foi vencido. Então, por que nos sujeitamos? Porque vivemos nessa tensão entre o mundo que se opõe a Deus e nos convida à desobediência, mas o Espírito Santo que habita em nós está o tempo todo tentando nos levar à obediência de Jesus Cristo. Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará daquilo que ouvir, e ele me glorificará. O Espírito Santo está entre nós para nos levar em comunhão uns com os outros, mas também nos levar em comunhão com Deus para fazermos a vontade de Deus. Nós podemos andar no Espírito e não andar na carne. Nós devemos servir a Deus e não servirmos a nós mesmos, não às paixões da carne, muito menos ao diabo. Então cabe a nós hoje acreditarmos que essa promessa de Jesus é uma promessa verdadeira e real para nós. Nós não temos mais buscado a plenitude do Espírito, irmãos. Nós temos buscado alegria. Nós temos buscado felicidade. Nós temos buscado comunhão. Nós temos buscado um monte de coisas que são importantes, são bonitas. Mas honestamente parece que nós estamos esquecendo que nós somos o povo do Espírito Santo. Nós somos o povo em quem o Senhor habita. E esse é o diferencial da Igreja de Jesus Cristo. Nós não precisamos ir ali ou acolá para saber onde é que Deus está. Deus está em nós. Quando a gente vem para cá, não é para a gente saber se Deus vem, porque nós já viemos com o Senhor. Nós apenas ajuntamos as brasas para que o fogo arda mais. O Senhor habita em nós. Como é que a gente pode perceber isso? No nosso dia a dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, em todas as coisas que fazemos, se nós de fato entendemos que a nossa vida está escondida em Deus. Agora, nós não podemos ser cidadãos de Deus e dos céus durante determinados períodos, e nos outros períodos a gente vive de acordo com a consciência do mundo que não tem Deus. Não dá para jogar nos dois times, não dá para vestir as duas camisas, não dá para servir a dois senhores, não dá para cultuar o príncipe deste mundo e o sistema dele e de vez em quando dizer, agora eu quero servir a Deus. Nós temos que tomar uma decisão séria. João escreve no Evangelho, escreve no Apocalipse, escreve na sua primeira carta, de forma muito contundente. Na primeira carta ele tem uma definição interessante do que é o mundo. No capítulo 2, primeira carta, verso 15, ele fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que obedece permanece. Por que João escreve isso na sua carta? Porque ele se lembra das palavras de Jesus. Se vós estiveres em mim, eu estiver em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês fizerem o que eu vos mando, então vocês permanecem em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, meus irmãos, o segredo para vencer o mundo é apenas obedecer a Deus. Como é que a gente vence o mundo? Obedecendo a Deus. O segredo para viver a plenitude do Espírito Santo é a obediência. E o que Deus quer de nós? Aí talvez nós entremos na experiência coletiva. O que Deus pede para todos nós é: amai-vos como eu vos amei. Sede santos, porque santo é vosso Pai que está no céu. Alguns mandamentos são fáceis de definir, porque são de fato de natureza geral. Mas há algumas coisas que são de natureza pessoal. Às vezes Deus pede uma coisa para mim que não pede para você. E aí entra a questão da obediência. Nós, se queremos ser um povo cheio do Espírito Santo, precisamos nos afastar de tudo aquilo que se opõe a Deus. De fato, servirmos o Senhor. Há poucos dias eu estava acho que foi na escola dominical, que alguém disse assim: o mundo entrou na igreja. Eu estava dando aula em outro lugar. E a pessoa disse assim para mim: olha, pastor, o mundo entrou na igreja. Mas sempre que as pessoas falam do mundo entrar na igreja, as pessoas falam no sentido da roupa, da cultura, da música, não é? E hoje na igreja você ouve música, você não sabe mais se é música de crente, se é música do mundo, como se houvesse música de outro mundo. A gente é sempre essa tensão, né? O crente vai no cinema, o crente faz isso, o crente faz aquilo. A ideia de que o mundo entrou na igreja tem a ver com isso. Mas na verdade, irmãos, a gente fala que o mundo entrou na igreja quando a mentalidade do mundo dominou a igreja. Se nós tivermos uma mentalidade voltada para a ostentação dos bens, isso não tem nada a ver com Deus. Se nós tivermos uma mentalidade voltada para a cobiça dos olhos, e agora nós vamos entrar mais uma vez na semana de carnaval nesse país, onde o pecado, a luxúria, a lascívia se multiplica, os pecados da sexualidade, não que eles só aconteçam nessa semana, mas parece que o pessoal acha que nessa semana não tem problema nenhum e ninguém presta conta de nada. Mas se alguém tem essa mentalidade de viver de acordo com esses prazeres, isso não tem a ver com Deus. Essa é a cobiça da carne, cobiça dos olhos. Isso não tem a ver com Deus. Essa é a mentalidade do mundo. A nossa mentalidade é a mentalidade do domínio próprio, a mentalidade da temperança, a mentalidade da paciência. O mundo ensina a violência, nós ensinamos a paciência. O mundo ensina a força, nós ensinamos o serviço. A vida em Cristo é diferente do sistema do mundo. Nós temos que fazer uma escolha. Cochear, ficar mancando entre dois caminhos, não dá. Trevas e luz não combinam. Nós temos que acordar, como disse o apóstolo Paulo, nós somos criaturas do dia e não criaturas da noite. Os que fazem os seus crimes, os seus delitos, os seus pecados, fazem à noite. Paulo e João vão concordar dizendo assim que as pessoas escolhem o pecado e fazem isso nas trevas e se incomodam com a luz, porque a luz manifesta os seus pecados. Nós temos que andar na luz. Nós temos que andar em obediência a Deus. Nós temos que fazer aquilo que a gente sabe que é certo. E então nós teremos o Espírito Santo em nosso coração. Se nós queremos ser uma comunidade cristã, vencedora, temos que nos encher do Espírito. Se queremos nos encher do Espírito, vida de obediência. Eu sei que a oração é importante,
A adoração é importante, o serviço é importante, o louvor é importante, o jejum é importante para alguns, mas nada disso funciona se nós não tivermos obediência a Deus. Aquele que ouve os mandamentos, aquele que guarda, aquele que obedece, o Pai e o Filho moram nele. E Jesus ainda pede, o Espírito Santo vem morar também. Então, pelo amor de Deus, irmão, a bendita Trindade mora em você. Te apruma. Te apruma. Porque Deus mora em você. Amém? E se Deus mora em você, a sua casa vai ser abençoada, sua vida vai ser abençoada. Vamos orar? Curva sua fronte. Pai Santo, nós reconhecemos que há um poder que opera neste mundo, embora tenha sido vencido por Jesus na cruz. O Senhor triunfou sobre principados e potestades e os expôs à vergonha. Mas nós reconhecemos que ainda opera neste mundo o espírito do erro que tenta seduzir as nações e, por que não, se levanta inclusive para enganar a nós, teu povo. Mas o nosso compromisso é contigo, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito luminoso, que desnuda o nosso próprio coração e mostra quem nós somos. Nós queremos andar na luz, Senhor, como Tu estás na luz. Queremos viver em amor, porque o nosso Deus é amor. Queremos andar em santidade, porque o nosso Deus é santo. Queremos ser verdadeiros, porque a palavra do Senhor é a verdade. Queremos ser generosos, porque bom é o nosso Deus que está nos céus. Queremos ser pacientes uns com os outros, porque o nosso Deus é longânimo e renova as suas misericórdias a cada manhã. Queremos nos parecer com o Senhor. Queremos ser o povo que ama a Jesus Cristo, que serve a Jesus Cristo, que confessa a Jesus Cristo, mas que expressa também a Jesus Cristo, que manifesta com palavras e com a vida que Cristo habita em seu coração. Senhor, nós queremos ser de fato a morada do Altíssimo. Nós nascemos para ser uma morada, um lugar para que Tu habites. Ah, Senhor, um lugar para a Tua habitação. Que nosso coração esteja preparado, que o nosso coração esteja aberto e que os nossos passos sejam por caminhos retos, que as nossas mãos estejam limpas, que os nossos lábios estejam purificados, que os nossos olhos sejam santos e o nosso olhar não seja dúbio, que os nossos pensamentos sejam levados cativos a Cristo, para que em nós se manifeste a glória dele. Que como igreja, Senhor, nós sejamos conhecidos como um povo abençoado, no meio de quem habita o Senhor. Um povo que se esforça para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos nisso, Senhor. Abençoa-nos em Cristo.